Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. É um anúncio aqui para os irmãos. Nós estaremos em Bom Jesus nesse sábado. Teremos um culto especial ali. Estará conosco nesta viagem, nesse culto, o nosso irmão Jonso. O culto será às 16 horas. Não será um culto de Santa Ceia, será um culto de pregação da palavra e de louvores ao Senhor. Também avisar os irmãos do nosso roteiro pelo estado de Santa Catarina e Paraná. Dia 4 em Criciúma, dia 5 em Carambeí, no Paraná, será numa quarta-feira, e dia 6 em Londrina, no Paraná também. Estaremos ali com os nossos irmãos para culto de Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Eu estava lendo essa mensagem, os filhos de Israel, uma mensagem que o irmão Orlando, lá de Criciúma, me deu. O profeta diz que o anjo do Senhor apreciava, ele disse assim, e esse anjo é divino, que é enviado do trono de Deus. Bem, essa é a canção que o anjo de Deus aprecia, somente crê. Era uma canção que esse anjo que veio do trono, enviado do trono de Deus, apreciava, né? Letra, música, ele apreciava porque veio de lá, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, no capítulo 9, aos Hebreus, versículo 12. Depois nós vamos ler Efésios, capítulo 4, verso 30. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos, os santifica, contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Efésios capítulo 4, aos Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Oremos. Bondoso e amado Deus, Pai, Criador de todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui diante de ti, pedindo a tua misericórdia, a tua bênção, que nos dê mais uma porção de tua palavra. Enche os teus filhos do Espírito Santo, para que eles tenham entendimento, ó Deus, e que os seus entendimentos sejam abertos. E o entendimento deles foram aberto quando o Senhor partiu o pão. Pai, toma esse pouco de pó nas tuas mãos. Usa e fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, podemos assentar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso assunto é redenção, né? E hoje à tarde, ainda estudando um pouquinho nesse assunto,
A palavra redenção, o profeta disse que redenção tem duas partes: sair e entrar. É simples, né? Sair e entrar. Mas existe também uma redenção falsa, que você sai da pentecostal e entra na adventista. Isso é uma redenção falsa. Estamos falando sobre os filhos de Israel, que saíram do Egito para entrar na terra prometida. Eles não saíram do Egito para entrar no deserto, eles passaram pelo deserto. O deserto é o lugar de teste, o lugar de prova. Agora, a redenção deles foi por meio do sangue do Cordeiro que foi sacrificado, morto, lá no Egito. O Egito sempre foi um tipo da igreja. E o Egito é a igreja. Porque a noiva, ela sai da igreja. E eles não saíram debaixo dos milagres, debaixo da cura. Porque o irmão Brana diz que o ministério da cura, nós falamos esse dia aqui sobre as duas vontades, né? Que o ministério da cura está na vontade permissiva de Deus. Milagres não é a vontade perfeita. A cura, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, isso está na vontade perfeita de Deus. Ele diz, redenção tem duas partes. Você vê que os chineses, quando chegaram nos Estados Unidos, eles não sabiam, não dominavam inglês, não sabiam nada em inglês. Então, eles eram peritos em lavanderias, e os americanos levavam as roupas. Então, como eles não sabiam escrever inglês, só chinês, eles pegavam uma folha de papel, como a gente tem aqui, e eles rasgavam a folha de papel e te dava uma parte, você levava. E quando você vinha para retirar a roupa, ele pegava outra parte que estava na roupa e se encaixava. Se encaixasse, você podia levar a roupa. Se não encaixasse, tinha que procurar qual roupa que era sua, qual pedacinho de papel. Então a redenção, nossa redenção foi comprada por Cristo através do sacrifício que foi derramado no Calvário. Ela não foi comprada por meio de sangue, de touro, de bode, de novilho. Não. Aqui em Hebreus, capítulo 9, foi comprada através do sangue de Cristo pelo Espírito eterno, né? Porque quando o sangue do animal era derramado, aquilo era apenas uma sombra, e apenas te santificava, não tirava o pecado, né? Porque o homem carrega o pecado na sua consciência, né? O que leva a pessoa à loucura é a consciência. Quando ele ouve o Evangelho, e a palavra vai de encontro aos seus pecados, à sua consciência, ele reconhece que é pecador, ele vem a Cristo, ele se arrepende, ele deixa o mundo, o pecado. Agora, o sangue de bodes não podia tirar o pecado, porque ele está na consciência. Mas o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, o profeta disse, purificará as vossas consciências das obras mortas. Por isso Deus, quando Ele nos olha, Ele tem que nos ver através do sangue. Ele não pode nos olhar através de uma denominação. Você não está seguro em estando numa denominação tentando a purificação dos seus pecados.
Porque se ele te olhar através de uma denominação, você está fulminado, eu estou fulminado. Então você não pode se esconder com folha, debaixo de folha de figueira, de uma religião. Deus teve que matar o cordeiro e fazer veste para Adão e Eva. Então, o profeta diz que quando Jesus nos vê, ele nos vê através do sangue de Jesus. Para isso, você tem que estar debaixo do sangue, porque aí ele não enxerga as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. Ele somente vê o branco. Ele vê você limpo, você limpa. Ele não vê você com nenhuma culpa, nada. Ele vê só o sangue de seu filho, o preço que foi pagado para a nossa redenção. Então, quando você sai, você não pode ter uma falsa redenção. A denominação te oferece uma falsa redenção, manda você sair do mundo e você sai. Mas para entrar onde? Porque redenção tem duas partes: sair e entrar. Em que você vai entrar? Aí você vai entrar numa diretoria de uma igreja, você vai entrar num ministério, num grupo de homens. Aí essa é falsa redenção. Você também você sair da primeira e segunda etapa para voltar a uma denominação. Você tem que sair da primeira e segunda etapa e entrar na terceira etapa. Entrar na revelação. Isto é redenção. Quando você sai de Apocalipse 10, 1 a 7, você entra em Apocalipse 10, 8 a 11. Isto é a redenção completa. Não é isto maravilhoso? E ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste comprado, selado, até o dia da vossa redenção. O dia da nossa redenção foi Apocalipse 10. Apocalipse 10, do 1 ao 11, é a nossa redenção completa. Sem Apocalipse 10, não tem uma redenção completa. Você pode ver que Israel não tem a redenção pelo sangue. Os 144 mil serão redimidos por choro, por pranto, por lamento. Isso é o que ensina a Bíblia e o profeta na mensagem da festa das trombetas. Eles não são redimidos pelo sangue de Cristo, mas sim por choro e por pranto, por lamentações. E o irmão Brano ensina na festa das trombetas. Então, e redenção, para eles também tem duas partes. Eles têm saído da formalidade da lei para reconhecer o seu Messias, o seu Salvador, através de Moisés e Elias. Na mensagem para um paradoxo, parágrafo 57, Josué aqui é um livro, na verdade, é um livro de redenção do Velho Testamento. Porque, veja, Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho. Quando Israel sai do Egito, ele é redimido na primeira parte. Aí há 40 anos que Deus os testa pelo deserto. E durante esse tempo se levanta Coré, Datã, Abirão, que o deserto também está às eras da igreja. Você pode ver que o irmão Brano ensina que ali está as eras da igreja. Moisés é um tipo das eras. Josué já é um tipo do mensageiro do último dia. Josué já é um tipo do Espírito Santo, ele só se manifesta. Aquele ministério é manifestado depois da morte de Moisés. Então, Efésios
Efésios é o Josué do Antigo Testamento. E Josué é o livro de redenção do Antigo Testamento. Porque Israel entra na terra. Ele sai do Egito, então eles passam o Rio Jordão. O Rio Jordão ele faz morrer a si mesmo. Ali é onde o rio se abre, os selos se abrem. Veja que a nossa redenção está no Apocalipse 10, os selos abertos, revelado para que você entre. Nossa redenção. Então nós temos que levantar os nossos olhos para o alto. Agradecer a Deus pela nossa redenção. E o profeta disse que quando o hino da redenção está sendo cantado, os anjos curvam as suas cabeças, porque eles não entendem sobre isto. Há uma mensagem que os anjos não entendem, é sobre a redenção. Porque eles nunca vão precisar ser redimidos, porque eles nunca pecaram. Agora nós pecamos, nós falhamos, nós mentimos, enganamos. E como filho, ele nos redimiu. Só que a redenção tem duas partes. Você sai do Egito, você sai da igreja, você sai de Laodiceia. Apocalipse 18. Apocalipse 3, sai dela, povo meu. Ouvi uma voz do céu que dizia, caiu, caiu a grande Babilônia. E aquela voz dizendo, sai dela, povo meu. Essa é a primeira parte da redenção. Mas sair, vai entrar onde? Você tem que entrar em algo. Se você entrar numa denominação, a redenção é falsa. Batista, metodista, não vai te levar no rapto. Jesus disse que aqueles judeus que saíram do Egito, os hebreus, comeram maná no deserto, beberam da água da rocha, andaram com o profeta e morreram no deserto. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E o profeta disse, eles nunca... E eles foram pessoas boas, sinceras, honráveis, respeitáveis, ofereceram sacrifício, mas eles nunca estarão no céu, disse o irmão Brana. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. A morte é separação. Não foi uma morte física deles, foi a morte espiritual, a separação do Espírito de Deus, do seu Espírito, do Espírito de Deus. Essa foi a morte, essa é a pior morte que existe. E há muita gente na terra hoje mortas, separado eternamente. E eles continuaram seguindo o profeta, cantando os cânticos, participando dos encontros, participando da festa. E quando eles viram a terra, eles se acharam incapazes de entrar. Quando Moisés enviou os 12 espias, só 2. Só Josué e Calebe entraram. De 2,5 milhões dos que saíram do Egito, que foram redimidos, que saíram sob o sangue do Cordeiro, foram batizados na nuvem e no mar, e eles não entraram. Foram redimidos na primeira parte da redenção. E aonde você não deve se enganar, meu irmão, minha irmã, que está através da internet, que você está na primeira parte da redenção. Você não entrou ainda no selo, nos trovões do novo nome. Você não está lutando para possuir aquilo que é seu. Expulsar todos esses gigaseus, eveu, todo esse eu de dentro de você. É muito eu. É
Muito eu. Você tem que colocar o eu de Deus aí, o eu sou. Deus tirou todos os eu para colocar o seu judeu ali dentro, para ser rei naquela terra. Então, quando você sai para entrar na promessa. Moisés os chamou para andarem 3 dias de festa no deserto. Ele disse para Faraó que seria 3 dias. E ficaram 40 anos. De 3 dias, 40 anos. Rebeldes, corações endurecidos. Os cachos de uva eram deslumbrantes. O vinho era novo, mas os odres eram velhos. Deus não podia colocar aquele vinho novo naqueles odres velhos, ia romper os odres. Quando eles viram a terra, eles não viram a promessa, eles viram o gigante, as dificuldades. Por isso São Paulo disse aqui, o que é que nós temos que fazer? Lançar fora toda a cólera, toda a ira, toda a amargura, toda a discórdia de dentro de nós, do nosso meio. Você tem a mensagem Deus que é rico em misericórdia, 31. Um paradoxo é 57. Redenção tem 2 partes diferentes, sair de e entrar para. Então você tem que sair da incredulidade para entrar para a fé. Aí é onde muita gente se engana. Se engana com o brilho do Evangelho, com o brilho da mensagem, com o crescimento, com grandes igrejas, grandes ministérios. Eles saíram, na verdade. Eles não fumam, não bebem. Eles não prostituem. Saíram. Mas eles têm entrado aonde? Em que vocês têm entrado? Vocês têm que entrar na promessa. A promessa é os selos revelados. É a palavra aberta, não só aberta, revelada. Porque tem um grupo intitulado hoje no Brasil, a abertura da palavra. Eles nunca falam a revelação, só abriu. Você tem que entrar. Quando você entra, você vê os frutos da terra. Você tem que entrar, conhecer o novo nome, conhecer a mensagem de uma só pessoa. Você tem que entrar. Aí você vai conhecer e saber que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou. Essa é a redenção completa. Você saiu. Eu saí do sistema. Eu saí da primeira e segunda etapa para entrar na terceira puxada. Tem gente que saiu, mas nunca entrou em nada. Só saíram. Quando ele diz, sai dela, povo meu. Mas você tem que sair e entrar. Então ele disse, na mensagem o sinal, parágrafo 200. Israel saindo do Egito foi um tipo do prototipo hoje. O Egito era a igreja, como falamos no início. Israel representava a noiva. E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. É hora da noiva sair da igreja, sair do sistema, sair da denominação. E o irmão Brana prega a mensagem no ano de 65, se eu não me engano, a união invisível da noiva de Cristo. É uma união invisível, né? Vê? Por quê? Tem que haver algo aí de onde ela possa sair. E ela tem que sair. Então, se isso foi um tipo, a igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado, e não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. Eles nem sequer creem nisso. Porém, Israel o amou. Porque para eles era salvação. Isso deveria nos deixar felizes. Deveria fazer com que nossos corações
Aplique-o, igreja. Não vá falhar. Queira não falhar. Não, não. Não deixe que se ponha o sol. Não, não, não. Não vá repousar. Nem de dia, nem de noite. Não se arrisque. Não, não dará certo, filhos. Não dará certo. Você tem que ter o sinal. Você diz, eu creio sim, eu vou. Eu sim, eu creio na mensagem. Não é o suficiente. Eu saí da denominação também não é o suficiente. Você saiu, mas você não entrou em nada até agora. Você creu na mensagem, mas nunca aplicou o sinal. O sinal não é mais a química, o sangue, é a vida que está no sangue. Você pensa que é os livros? Os livros é como sangue. As fitas é como sangue. Mas estamos falando da vida hoje. A vida do sangue. E esse é o sinal que deve ser aplicado. Não é dizer eu creio na mensagem. Leia a mensagem do sinal ou escute ela. É bom ouvir a mensagem do sinal. Você diz, sim, eu creio na mensagem. Está bem, mas isso não é bom, não é suficiente. Mas você tem que ter o sinal. Está ouvindo o Tabernáculo Brana? O irmão Brana disse, vocês estão ouvindo o Tabernáculo Brana? Irmão Brana continua falando com o Tabernáculo Brana de Jeffersonville, da África, da Europa, do Brasil, da América Latina. Está ouvindo o Tabernáculo Brana? Você tem que ter o sinal exposto. Sem ele, todo o seu esforço em crer é vão. Exponha o sinal. Seu esforço vai ser vão. Pastor, exponha o sinal. Membro, exponha o sinal. Músico, expõe o sinal. Senão você vai estar só na primeira parte da redenção. Você só saiu do Egito. Você só saiu do mundo. Você só saiu da Assembleia, da Metodista, Batista, Universal, mas você nunca entrou na revelação. Você nunca entrou véu adentro. Porque quando você entra véu dentro, o véu cai nas suas costas. Você não escuta mais nada, nem um mexerico. Não há nenhuma ira, nenhuma amargura. A pessoa que ainda guarda mágoa, isso é ruim. Isso traz doença, câncer, que os médicos não encontram. Então, deixai toda a amargura, toda a ira, todo o rancor e perdoai. Perdoa de coração, faça uma oração e coloca o nome daquela pessoa que tanto te incomoda na sua consciência e na sua vida. De repente aquela pessoa sorri para você, mas você acha que alguma coisa não está certa. Você já tentou chamar aquela pessoa em particular, tentar conversar com ela, orar por ela? Porque você aplicou o sinal. Você entrou véu adentro. Você já não é mais daqui. Você já tem a passagem para a eternidade. Você já casou com Cristo. Já casou com o selo, com os trovões, com o novo nome. Você não é mais daqui. Já pensou a América, os Estados Unidos? Vai ser julgado pelos pagões. Mensagem, os filhos de Deus. Está aqui, ó. Às vezes as pessoas na internet querem saber a mensagem, né? Ele vai ser julgado, disse irmão Brana, pelos pagões. Mensagem dos filhos de Deus para 49:50. O irmão Brana disse, os pagões vão julgar e condenar esta nação.
Os pagões vestiram roupa quando viram a manifestação de Deus na África. Os pagões na Alemanha, os pagões na própria América do Norte, aqueles grupinhos pequenos de pagões que tinha ali na América. Wright Mosley, Omar Neville e alguns outros. Era um pagão, conhecia só Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo é paganismo, é marca da besta. É hora de você aplicar. Aplica na sua vida esse sinal, igreja. Você é a igreja do rapto. Você não é a igreja da grande tribulação. Você é a igreja que vai. Você não é a igreja que vai casar. Você já casou com essa mensagem. Você já entrou nesses trovões, nessa revelação, nessa nova terra. Você está tirando cada inimigo que está dentro da sua vida. Você está fazendo um exame dentro de você. Deixa o seu marido, ore por ele apenas. Coloque ele diante de Deus. Coloque ele nas mãos de Deus. Coloque o filho nas mãos de Deus. Coloque a filha nas mãos de Deus. Às vezes nós não sabemos fazer a oração. E a coisa não dá certo. Você tem que saber fazer aquela oração com discernimento para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho, para a sua filha. Com discernimento. Quando Billy Paul estava morrendo na cama, ele pediu ao irmão Branham para orar por ele. O irmão Branham disse, não, quem tem que orar é você. Às vezes tem filho que vive só ligando, mãe, ora por mim, pai, ora por mim. Você que tem que orar por você, meu filho. Você que tem que orar por você, minha filha. Você vive uma boa vida. Você ouve o que a palavra diz. Você vai à igreja. Trata de viver direito. Isso está bem, mas isso não é ele. Vendo eu o sangue, esse é o sinal. E o sinal aqui não é. Porque ele tinha que ver a química, propriamente dita. Porque a vida havia saído dele, era um animal. Porém, aqui é a própria vida dele. Aqui em mim tem que ser a vida dele. A vida dele é o Espírito Santo. Jesus disse, descei para a cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Eles tinham que receber a vida dele. Você crê que tem a vida dele? Você crê que tem o batismo do Espírito Santo? Você ora pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pastor, pelos seus diáconos? Porque você está testificando com sua boca que você tem o batismo do Espírito Santo. Você vai responder por dizer que você é cristão. E não tem o sinal, não tem a vida de cristão. Porém, aqui a própria vida dele, aquela que estava no sangue, e a química unicamente era um indicativo, ou um sinal de santificação. Mas a própria vida é o sinal. Os 7 trovões é o batismo do Espírito Santo. É a vida de Cristo.
É o que eu preciso para o arrebatamento, para ir para a festa das bodas. É o que eu preciso para estar no milênio. É o que eu preciso para estar no novo céu e nova terra. É a vida, é os 7 trovões. Aleluia. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. A coisa inteira funciona em harmonia. Se você diz que está circuncidado pela palavra, e por ela somente, então você crerá na palavra. Se você crer na palavra, então o sinal tem que vir. Pois ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está você. Oh, que coisa! Parágrafo 206. Observemos então a preparação do seu povo da terra prometida. Observe o que ele fez. Primeiramente, ele havia preparado uma terra para o seu povo. Ele tinha preparado uma terra para eles. Agora, ele enviou ali uma preparação para isto, para as pessoas da terra prometida. Era somente para aqueles que estavam predestinados para a terra prometida. E como ele fez isto? Ele enviou um profeta com uma mensagem. Identificou pela coluna de fogo e deu um sinal para que pudesse ficar descansado, que tudo isso estava correto. Isso mesmo, isso foi seu consolo. Parágrafo 207. Israel saindo do Egito, então, foi um tipo. Esse é o prototipo da igreja saindo das denominações. Agora, nem todo se denomina, eu me refiro à noiva. Vê? Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto as denominações, às vezes piores do que eles. Eles saíram das denominações, são pior do que as denominações. Um irmão me mandou uma mensagem hoje, e eu admirei a humildade dele, um homem de grande conhecimento na mensagem, grande conhecimento, uns estudos que ele tem maravilhosos, e ele precisava de um parágrafo. Ele perguntou para mim se eu sabia. Eu disse: sei. Mandei a mensagem para ele. Ele disse: olha, eu já procurei em tudo, não achei, pastor bispo. Você sabe onde é que está? Eu disse: eu sei. Ele não é da mesma fé nossa, mas a humildade. E tem pessoas que são piores do que as denominações de onde saíram. Então, eles saíram, mas nunca entraram na revelação, nunca entraram nos trovões. Trovões é vida vivida. Trovões é a vida de Cristo. Amor nunca teve começo, nunca terá fim. Os trovões é o amor divino. Então, no 207, se faltar outra parte da redenção, vão perecer. Mensagem: poder de Deus para transformar. Não pode faltar, irmã, meu irmão, a outra parte da redenção. Você tem que entrar. Você não pode entrar na católica, você não pode entrar na política. Aí a sua redenção é falsa, a sua redenção... você perdeu a redenção, você saiu correto, ouviu correto, mas não entrou no correto. Você tem que entrar no correto. Não é o tabernáculo de Sapucaia que é o correto. Não é o tabernáculo de Jeffersonville que é o correto. Não é Goiânia que é o correto. Não é Franca que é o correto. Não! O correto é a revelação, é a vida vivida. Isso é individual. Deus não trata com grupos. O irmão Brana detestava conselhos de ministro, detestava a reunião de pastores para discutir determinadas coisas. Ele diz: Deus sempre tratou com um. A unção vos ensina. Parágrafo 264, poder de Deus para transformar. Mas cada um deles apodreceu no deserto.
e pereceu. A alma deles está morta e perdida, e eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer. Mas aceitaram um falso mestre, com uma falsa redenção, trazendo um falso nascimento, um falso ensinamento. Isso é igual a rã na frigideira bem grande com água morna. Ela não sabe que está sendo cozida. Postei algo esses dias aí. Como a água está morna e ela gosta de uma água morninha, ela está se cozinhando e não sabe. E quando ela se der conta, ela não tem mais força, ela já está cozida. Ela já está morta. Assim é aquele que estava no Egito, saíram, morreram no deserto. Para o qual não era vindicado pela palavra, falando de Balaão, para ser provado que estava certo. Ainda assim, ele era o doutor em divindades, e tudo mais que queira mencionar referente a um verdadeiro profeta. Mas não estava espiritualmente provado pela palavra e pelos sinais de Deus. E eles pereceram no deserto, pessoas justas, honradas, religiosas, morreram e nunca estarão no céu. Saíram, cantaram, louvaram, dizimaram. Enquanto estava tudo bem, eles também estavam tudo bem. Faltou água, eles reclamaram. Eles eram um povo murmurador, reclamador, saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles ainda tinham desejo das comidas do Egito. É como as pessoas ainda têm desejo daquelas reuniões lá na montanha, daquelas vigílias, daqueles encontros de jovens. Que desejo, hein? Se nós estivéssemos lá no Egito, aquela comida com aquele alho poró. O Egito nunca saiu de você. Você está enganando a você mesmo. Você teve a primeira parte da redenção. Na hora de entrar, você só vê os gigantes, só as dificuldades, só os obstáculos. Você não vê a promessa. Você tem que ver a promessa. Você tem que entrar no livro de Josué. Você tem que entrar em Efésios. E Efésios 4:11 é o mesmo que Apocalipse 10. É a noiva, é a esposa, é o quíntuplo. Você tem que entrar nessa revelação, nesta palavra. Deus te abençoe.